bom, né? A gente só se diverte. Hoje é Halloween. Não sei, assim, quem aí de casa, quando era, de repente, mais novo, se tem crianças assistindo o programa, se gostam de pedir as balinhas, de tocar aí nos apartamentos ou nas casas da rua pedindo balinhas. Você fazia isso, Carioca? Você fazia? Legal, né? Doces e balas para o nosso Halloween. Seus filhos fazem isso, Carioca? Faz. O pequenininho já aprendeu, Carioca. Tem que ensinar para o Edsonzinho, porque isso é muito bacana. Só que hoje, aproveita a nossa pauta, ao invés de você pedir doce, bala, pede um chocolate 75% cacau, que é o assunto que a gente vai falar novamente com o querido Felipe Donato, que é nutricionista. Beijo de novo. Não é verdade, mais inteligente, né? Bem melhor. Ao invés da balinha cheia de açúcar e tudo mais, que faz mal para os nossos dentes. Com certeza. Peça um chocolate 75% cacau, que vai ser o máximo. Vamos ver quem tem. Esse é o problema. E aí ficamos com a dúvida do Kaique, que a gente fechou, na verdade foi a nossa primeira pauta. E esse é o tempo que eu contei pra vocês que a gente vai ter pra tirar todas as suas dúvidas. Então vai mandando no Twitter, @carol_minhoto, manda rapidinho que eu já faço a pergunta agora. Ficou uma dúvida do Kaique, que foi a seguinte: como saber quando a gente vai ao supermercado qual é o chocolate que tem aí a porcentagem de cacau correta, qual é o chocolate do bem, podemos dizer? O outro é saboroso? Claro que é. Pode comer de vez em quando? Claro que pode. Mas não é o ideal, que é o que a gente está falando na pauta hoje, né? Carol. E aí? Você, no supermercado, tem algumas marcas que já oferecem a porcentagem no própria embalagem, né? Tá, isso é obrigatório, né? Normalmente, quando você quer colocar como um alimento funcional, você tem que justificar o porquê que ele é funcional. Então, quando você quer enquadrar o chocolate nessa parte de alimentos funcionais, você tem que disponibilizar a quantidade de cacau na porcentagem. Tá. Agora, assim, acima de 55%, você deve procurar lojas mais especializadas, porque eles sabem realmente a quantidade de cacau em cada dose de chocolate. Então você tem dos 55% até o 85%. Tá. E os benefícios, lembrando, né, sempre acima de 70% do cacau. Sempre acima de 70%. Em homens e mulheres tem alguma diferença? Ou não? O benefício. Quando a gente está falando do benefício, da atividade física e até da quantidade, né? Se a gente for pensar em homens que podem ter uma incidência maior de doença cardiovascular, os homens podem se beneficiar nessa parte. As mulheres podem se beneficiar relacionado com o efeito de saciedade. Tá. Mas é aquela história dos 15 gramas, 30 gramas de manhã, ou em um outro horário específico, para que ela consiga segurar um pouco esse ímpeto de comer doce, na verdade. Então ele também funciona como um amigo aí, né? Ó, tá com vontade, esse faz bem, come um pouquinho, tira a vontade de um outro que não faria tão bem. Teoricamente, se você comparar um quindim, que é feito de gema de ovo e tem muito mais calorias... Nossa, o quindim é salada. Aí você tem o chocolate com menos calorias e o benefício do cacau, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Chegou aqui uma dúvida da Sara. Na verdade, a Sara mandou algumas. Vamos lá. Primeira dúvida da Sara. Beijo, Sarinha, pra você, querida. Minha dor de cabeça... Não é essa dor de cabeça... Não é essa. É aqui do cacau. Tenho cacau em líquido para o treino, posso consumi-lo? Que cacau é esse que ela está falando? Hoje em dia, as indústrias alimentícias aproveitam o efeito funcional do cacau e começam a disponibilizar de várias formas, né? Então você tem cápsulas de cacau em pó, você tem o líquido, que seria o licor de cacau, que não tem o álcool, na verdade, né? Existe? É um néctar de cacau, né? Ai, que gostoso. E a grande maioria dos trabalhos científicos usam uma parte do chocolate normal, como a gente conhece, e alguns trabalhos usam o líquido do cacau. Que é rico em polifenóis, que é muito mais concentrado. E eles têm o mesmo efeito se a gente fosse comer a barrinha? Ou o ideal é ter uma indicação de um profissional? Nessa questão, suplemento específico de cacau, aí você tem que contabilizar a dose do valor calórico que deve ser incluído na dieta e relacionar-se também a porcentagem do cacau nessa bebida. Então, assim, 100% de cacau na bebida, ela vai ficar extremamente amarga. Entendi, então não é 100%, né? Precisa ver o que vem junto com a mistura do cacau. Às vezes pode ter carboidrato, às vezes pode ter gordura, precisa ver isso. Certo. Né? Chegou uma pergunta legal aqui da Geice. Geice, um beijo pra você. Como saber se realmente a quantidade de cacau é a que está indicando? Aí já é uma questão dos órgãos que fiscalizam esses produtos, né? Você tem a vigilância sanitária, a Anvisa, né, que é responsável pela rotulagem dos alimentos. E a gente parte do pressuposto que isso está dentro da lei, né? Certo.
é a questão principal. Porém, você pode ter, por exemplo, alguns produtos que não são comercializados em escala grande, né, em escala comercial, que você pode ter alguns problemas nessa dosagem do cacau. Entendi. Então, o manufaturado ou o caseiro, às vezes você não tem esse controle. É mais difícil, entendi. Então, o industrializado, ainda assim, é o que a gente pode confiar mais, porque ele passou pelo Anvisa processo de... para estar ali à venda no estabelecimento. Então, Geice, a gente tem que confiar realmente, até porque a Anvisa é um órgão muito sério, né, que regulamenta aí os produtos. Então, se tiver indicado ali na embalagem, é o que realmente acontece, certo? Chegou uma dúvida aqui da deixa eu ver, Thaís, beijo pra você. Carol, aqui. O chocolate diet também é eficiente na prática de esportes? Ótima pergunta. Boa. E aí? A gente não falou do diet, a gente não falou do light. Onde é que ele entra nessa história? O diet, é importante salientar a diferença entre esses alimentos. Né? Tipo, diet é todo e qualquer alimento que tem uma redução de açúcar na composição. O light é uma redução de calorias, que pode ser de açúcar ou outro carboidrato. Ou de gordura. Outro nutriente. Exato. Perfeito. Okay. Então, assim, como ela deve ter um nutricionista que cuida da dieta dela, o Nutri vai certamente colocar a porção específica do chocolate light ou diet que ela tem a preferência dentro do valor calórico total. Cara, é sempre a mesma coisa. O problema é a dose, a quantidade de calorias diárias. Entendi. Ele não vai ter, então, talvez, tantos benefícios quanto esse que tem um maior teor de cacau. Mas, se tiver vontade de se alimentar daquele chocolate, ela tem que colocar na dieta dela do dia. Exato. Ver o que ela já comeu, ver quantas calorias tem ali, a quantidade, que olha, só para vocês terem uma ideia. Nesse quadradinho aqui, que tem 60% cacau? Esse é 55%. 55% cacau, tem 130 calorias. 130 calorias. Imagine ao leite ou o chocolate branco. Bom, falando em chocolate branco, já fugimos de tudo porque não tem nem o cacau. Não. Não é? Ele é chamado de chocolate branco, não sei por quê. Porque não tem o cacau, que é, né, enfim. Na verdade, na mistura do chocolate branco, você tem um pouco da manteiga do cacau, mas o cacau em pó bruto você não tem. Que é o que traz os benefícios. Exato. Então, o chocolate branco... Muito bom. Chegou uma pergunta aqui do Gordinho. É o nome dele aqui no Twitter, Gordinho. Por que o chocolate com cacau é mais amargo do que o chocolate ao leite? Assim, infelizmente. Começa pela história da fruta, né? O cacau, para quem já tomou o suco ou até mesmo já experimentou o pó do cacau, né, industrializado, ele tem um gosto amargo. São os componentes fenólicos que marcam esse gosto, esse sabor. Então... Consequentemente, mais concentração de cacau, mais amargo o chocolate fica. Ou seja, o ao leite não é que ele não tem cacau, ele até deve ter um pouco. Mas tem bem menos. Bem menos. Aí tem mais gordura, um pouco mais do leite. Pra falar bem a verdade, Carol, no consultório, a grande maioria aceita bem o chocolate, mas é uma fase de adaptação do leite ao amargo. Então, tem que comer mesmo, e não pode ter em casa o outro, tem que ir indo nesse. Se você quiser o benefício, é realmente o amargo. É o amargo. Chegou uma pergunta muito legal da Yara Fernanda, o nome dela aqui é Nanda. Para quem tem diabetes, qual é o chocolate recomendado? Puxa, boa pergunta. No diabetes, a principal questão é você quantificar o carboidrato da dieta. Então, tem uma regra de contagem de carboidrato para o diabético. E aí, a marca do chocolate utilizado, se for o caso, tem que ser feita a avaliação do quanto de carboidrato existe nesse chocolate que é utilizado. Entendi. Se ele pode ou não ser incluído dentro do cardápio. Então, por exemplo, se tiver só na embalagem, que é o diet, que é normalmente o produto que os diabéticos procuram. Sim. Pode ser que esse diet esteja correto para aquele caso de diabetes, mas pode ser que não. Ela tem que ler o rótulo ainda assim, né? Exatamente. A porção de carboidrato diária, ela é contada. Entendi. Então, qualquer inclusão ou exclusão pode fazer diferença no final do tratamento. Entendi. Tem que ser contado. E o que tem cacau, no caso, ele não é diet? Um diabético pode consumir, ter os benefícios que a gente acabou de falar do cacau? Se a gente colocar em consideração que um tablete de 30 gramas pode ter aproximadamente 15 a 17 gramas de carboidrato, eu vou contabilizar dentro da porção de carboidrato. A questão Carol, é a dose, é a quantidade. Então, não tem erro, você tem que prestar atenção na quantidade. Exato. Poder, de repente, pode, mas uma quantidade pequena.
desde que cada um faça aí a sua média do que consumiu de carboidrato no dia. Exato. Então tem que ter muita atenção. Não é simples assim. Não é tão simples. E tem que ter essas orientações. Olha que aula bacana que a gente está tendo hoje. Eu vou fazer a pergunta da Jaque, que ela mandou. Por favor, faça a minha pergunta. Jaque, um beijo para você. A gente falou sobre isso na primeira parte do programa, mas é legal retomar para quem não viu. Em que parte do treino a gente pode usar o cacau, ou seja, o chocolate que tem maior teor de cacau? As pesquisas científicas, elas mudam em relação ao pré ou ao pós-treino. Aquele período que você tem a prática do exercício é que produz mais radicais livres. Tá. Se você comeu ele de manhã, por exemplo, no café da manhã, você treinou à tarde, você teoricamente não teria necessidade de comê-lo pós-treino, se for o caso. 2 vezes. Então você escolheria o horário específico que você iria colocar o carboidrato, que na verdade tem o chocolate, no pós-treino. Entendi. Na verdade, é uma preferência das pessoas. Quem quer comer, quem tem vontade de comer antes ou quem tem vontade de comer depois. Exato. E ainda assim, contabilizar as calorias, tanto do que comeu antes, do que gastou na atividade física e do que comeu depois. Exato. É isso? Tô certa? Matemática. A vida é uma matemática, não tem muito jeito quando a gente fala de alimentação, principalmente de alimentos gostosos e um pouco mais calóricos. A Paulinha mandou uma pergunta. Paulinha, um beijo pra você. Ela diz o seguinte: quantas gramas de chocolate por dia uma gestante pode comer? Beijos, parabéns pelo programa. Beijo, Paulinha. Parabéns para você também, que você deve estar gravidinha. Tocamos nesse assunto também, que eu cheguei a te perguntar se a grávida pode ou deve, né, experimentar esse chocolate com um teor maior de cacau. Sim. E você disse que é uma questão matemática também. Também. Mas, se a gente tiver que optar, a gestante está com muita vontade de comer chocolate. Sim. Aquela vontade. Qual chocolate ela deve comer? E para não ultrapassar, mesmo não conhecendo a gestante, o quanto você diria aí, metade disso, um quadradinho, um quarto disso? Se a gente levar em consideração os benefícios do amargo, eu colocaria 30 gramas de chocolate. Que é isso aqui. Aí tem uma tática. Você pode comer 15 gramas em um horário e 15 gramas em outro horário. Que ideia boa! Pra tentar, um lanchinho da manhã, um lanchinho da tarde, que no horário que dá vontade de comer chocolate à tarde, né? Vamos ser sinceros. 4 horas da tarde é meio crítico a situação, principalmente dos pacientes. O que acontece com o nosso cérebro que a gente tem vontade de comer doce essa hora? Existe um efeito da glicemia que às vezes você pode ter uma queda glicêmica em alguns horários do dia. É o tal do ciclo circadiano da glicose. Então, assim, o horário que ela diminui no sangue, você tem o ímpeto de colocar alguma coisa de glicose pro teu corpo. Principalmente o sistema nervoso central que pede isso. Entendi. Só que é possível segurar esse ímpeto quando você faz as refeições porcionadas ao longo do dia. Ou seja, não tem jeito. Vai dar vontade mesmo, desde que a gente se programe todo dia e preste atenção no que a gente está consumindo. É uma programação. Pede? Posso? Pode. Desde que você siga aquilo que eu te coloquei como calorias totais. Você vai seguir, ótimo. A questão é... Se fizer atividade física e gastar essas calorias, melhor ainda. Aí, sensacional. Atividade física não pode faltar na nossa vida para a gente poder aproveitar essa parte boa, não é? Que é gostoso. Chegou uma pergunta aqui, muito legal, da Brena. Brena, beijo para você. Quem tem refluxo pode consumir chocolate? Pois é. O chocolate, na sua composição, ele pode ter algumas quantidades de cafeína. O leite, em algumas pessoas, pode ter esse efeito de uma produção de ácido clorídrico do estômago. Então, é assim, são casos especiais que se precisa estudar a pessoa para ver se ela realmente consegue ter uma inclusão do chocolate amargo ou não. É uma resposta individual. O ideal, então, é consultar um nutricionista, um médico que vá dizer essa orientação. Olha, no seu caso não vai ter problema. O problema é assim, tem indivíduos que são mais, vamos dizer assim, susceptíveis à cafeína, que tem um pouquinho. E ao leite, que pode ter intolerância ou alguma fermentação relacionada à lactose. Então, são casos. E era isso que eu ia te perguntar agora, que é a pergunta da Fê. Fezinha. Fezinha MT, assim que está no Twitter. Fezinha, beijo pra você. Olha que legal a pergunta da Fê. O chocolate com 75% cacau ou mais pode ser consumido por quem tem a intolerância à lactose? E aí? É porque assim, são estágios e intensidades de intolerantes. Tem gente que é intolerante brando, leve. Pode comer alguma coisa de derivado de leite ou não, mas dependendo da intolerância da pessoa, ela não tem como incluir. Mesmo, né? Nada que tenha leite. No caso dela, colocaria o cacau mesmo, né? O líquido de cacau, alguma bebida à base de cacau para você não tem leite. Que não tem leite. Olha que ideia bacana. Agora, já existe o chocolate em barra com 70%, 75% a mais, né, de cacau, sem o leite?
sem a lactose? Carol, Será que já tem existe? produtos hoje com leite de soja. Então já deve ter com um aumento de cacau. Provavelmente. E com a soja. Exato. Então, nesse caso, esses pacientes precisam procurar isso. Exatamente. Então, Jaque não, Fezinha, presta bem atenção que com certeza você vai achar. Isso é muito legal. Gente, chegaram várias perguntas. Vou fazer a última da Jaque. Chocolate com uma dose de vinho faz bem? Porque dizem que faz e é uma combinação perfeita. E aí? Nunca experimentei, nunca juntei. E aí? Olha, Ou nada a ver? Não, tem a ver sim. A literatura, ela coloca algumas informações e isso pode ter efeito benéfico. Mas aquela sempre a mesma história do valor calórico e do efeito do etanol que vem acompanhado do vinho. Então assim, quer falar de vinho? 200 ml já é bem aceito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem 30 gramas de etanol e não vai ter nenhum tipo de problema para a pessoa. Que é uma taça. Que é uma taça, 200 ml. 200 ml, ok. Aí se você quiser combinar o chocolate, pode ser que nesse valor calórico você tenha aproximadamente 400 calorias da taça de vinho mais o chocolate. Vai aumentar a caloria. Precisa levar em consideração esse valor calórico. Mas ao mesmo tempo, nesse caso, se ela puder contabilizando pelas calorias, ela ganha em antioxidantes. Muito. Resveratrol do vinho, que é da uva, na verdade, e o cacau do chocolate, que é 50% a 75% de cacau. Sensacional. Então a Jaque tá por dentro. Jaque, beijo pra você. Adorei a pergunta e a gente conseguiu aprender muito mais. Só posso te agradecer. Cara, estouramos tudo que podia, que não podia, mas chegaram várias perguntas. Eu sabia que essa pauta vocês iam adorar. Uma pauta cheirosa, saborosa. Falar de chocolate é bom demais, mas fiquem atentos então às calorias e prefira sempre o que tem aí maior teor de cacau. Exatamente. Como disse aqui o nosso nutricionista, é o que vai ter os benefícios para a nossa saúde. Quero agradecer mais uma vez o Felipe Donato. Para quem quiser entrar em contato com ele, o site www.nutriu.com.br www.nutriu.com.br, telefone 0 operadora 11 2532 6858 2532 6858. Obrigada mais uma vez. Volte logo, adorei. Obrigado. Pode distribuir pra galera, os Vamos meninos lá. estão com fome. Tá Obrigada. certo.